Livro de ouvido apresenta A Arte da Guerra, de Sun Tzu, em 1000 palavras. Narração, Eduardo Tamura. A guerra é de vital importância para o Estado. É o domínio da vida ou da morte. É o caminho para a sobrevivência do povo, ou a perda do poder e da soberania do país. Por isso, é preciso planejá-la para ser eficaz. Não pensar sobre tudo o que a envolve é não se preparar para defender tudo o que um país possui, e fatalmente levará à derrota, e isso nunca pode acontecer. Existem 5 fatores fundamentais que determinam o resultado da guerra. O primeiro desses fatores é a doutrina, o segundo, o tempo, o terceiro, o terreno, o quarto, o comando, e o quinto, a disciplina. Avaliação e planejamento. Antes de entrar em combate, é crucial avaliar cuidadosamente as condições e planejar de acordo. A vitória depende de cálculos precisos e do entendimento das condições favoráveis. Estratégia militar. A estratégia militar é outro tema central, onde a importância de avaliar corretamente o poder e as capacidades do próprio exército em relação ao inimigo é vital. Um exército pequeno que subestima a força de um adversário maior inevitavelmente será derrotado. A liderança militar deve ser forte e autoritária, evitando a confusão e a indecisão que podem surgir quando um príncipe ou líder interfere sem conhecimento adequado. A confiança deve ser depositada na capacidade de enfrentar o inimigo e não na esperança de que ele não ataque. Riscos possíveis. A preparação para o perigo e o caos, mesmo em tempos de paz e ordem, é a melhor estratégia. Generais devem estar cientes dos riscos associados a diferentes personalidades e comportamentos, como a disposição para morrer, o desejo de preservar a vida ou a tendência a agir impulsivamente. Esses riscos podem levar à derrota se não forem geridos adequadamente. Organização. A desordem chega da ordem. A covardia surge do valor. A debilidade brota da força. Se queres fingir desordem para convencer a teus adversários e distraí-los, primeiro tens que organizar a ordem. A ordem e a desordem são uma questão de organização. A covardia é uma questão de valentia e de ímpeto. A força e a debilidade são uma questão da formação na batalha. O uso do fogo e da água. O fogo deve ser utilizado para semear confusão no inimigo, enquanto a água é usada para cortar comunicações e dividir forças. A estratégia envolve saber quando e como usar esses elementos para obter vantagem. Energia e força. A força é como uma energia acumulada, e especialistas vencem criando percepções favoráveis no inimigo. A organização e a demonstração de força são cruciais para controlar grandes grupos, como se fossem pequenos. Terreno e posição. Escolher terrenos vantajosos é muito importante, como atacar de cima para baixo em montanhas e evitar dividir forças em rios. A posição estratégica pode determinar o sucesso ou fracasso de uma batalha. Adaptação e flexibilidade. A capacidade de adaptar-se rapidamente às mudanças e reagir de maneira eficaz é essencial. Isso inclui dividir tropas para confundir o inimigo e observar suas reações. Engano e surpresa. A arte da guerra se baseia no engano. É importante aparentar incapacidade quando se está pronto para atacar e usar a surpresa para obter vantagem. Espionagem. A espionagem é muito importante e complexa para a estratégia militar, destacando-se a necessidade de inteligência e planejamento cuidadoso para alcançar o sucesso em operações militares. A espionagem é uma ferramenta crucial e os espiões são tratados com a maior familiaridade e recebem grandes recompensas devido à sua importância estratégica. A habilidade de utilizar espiões de forma eficaz requer sagacidade, conhecimento, humanidade e justiça,
pois sem essas qualidades, a verdade não pode ser obtida. A espionagem é um campo delicado e essencial, onde cada movimento deve ser cuidadosamente planejado e executado para evitar traições e garantir informações precisas. Espiões. Os espiões são classificados em 5 tipos: nativos, internos, duplos, liquidáveis e flutuantes. Cada tipo tem um papel específico e deve ser gerido com habilidade para garantir que as informações cruciais sejam obtidas e utilizadas para vencer o inimigo. A obtenção de informações não pode depender de suposições ou cálculos aleatórios, mas sim de pessoas que conhecem a situação do adversário. Logística eficiente. A logística e o abastecimento são discutidos em termos de eficiência e impacto econômico. Transportar provisões de longe pode empobrecer um país, enquanto a aquisição de recursos do inimigo é vista como uma estratégia mais eficaz. Longas campanhas militares são prejudiciais à economia, e um general sábio deve buscar desprover o inimigo de seus recursos para garantir o sucesso. Liderança e disciplina. Uma liderança militar unificada e disciplinada sempre é muito importante. Generais devem ser capazes de analisar o inimigo, selecionar tropas adequadas e manter uma estrutura clara de recompensas e punições. A arte de comandar envolve equilibrar humanidade e firmeza, garantindo que os soldados estejam motivados e disciplinados, prontos para alcançar vitórias contínuas. O papel do líder é vital para o sucesso. Um bom líder deve seguir conselhos estratégicos e criar situações vantajosas. A disciplina e a clareza de comando são fundamentais para evitar confusão entre as tropas. Mobilização e recursos. Mobilizar tropas deve ser feito apenas quando há vantagens claras a serem obtidas. A guerra é perigosa e as armas devem ser usadas apenas quando não há outra opção. Motivações para a guerra. Não iniciar guerras por raiva ou impulsividade é muito importante, pois a destruição de um povo não pode ser revertida. Um governo esclarecido e um comando militar competente devem sempre considerar o bem-estar da nação e do exército, agindo apenas quando for benéfico. Esses pontos refletem a complexidade e a profundidade das estratégias militares e enfatizam a importância do planejamento, adaptação e uso inteligente dos recursos disponíveis. Princípios da arte da guerra. Todas as espécies de conflitos são formas de guerra. 1. Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. 2. A arte da guerra é uma questão de vida ou morte, um caminho tanto para a segurança como para a ruína. 3. A glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. 4. Apenas gostar ou usar muito de palavras não basta. É preciso saber transformá-las em atos e ação. 5. Preparar iscas para atrair o inimigo, fingir desorganização e depois esmagá-lo. Quando perto, fazê-lo acreditar que estamos longe. Quando longe, vice-versa. 6. O valor do tempo. Vale mais que superioridade numérica. 7. Será vencedor quem souber quando e como lutar, ou não lutar. 8. O verdadeiro mérito é planejar secretamente, deslocar-se rapidamente e frustrar as intenções do inimigo, impedindo seus planos. 9. O guerreiro inteligente é alguém que não apenas vence, mas se sobressai vencendo com facilidade. 10. O guerreiro vence os combates não cometendo erros, pois significa conquistar o inimigo já derrotado. 11. O guerreiro hábil coloca-se numa posição que torna a derrota impossível e não perde a oportunidade de aniquilar o inimigo. 12. A qualidade da decisão é como a calculada arremetida de um falcão. O bom combatente deve ser flexível no seu ataque e rápido na decisão. 13. A energia é comparada à retirada de uma besta, a decisão
ao acionar de um gatilho.